Assim como qualquer outro ser humano, eu já senti felicidade, tristeza, ansiedade, medo. Sentimentos normais que todo ser humano já sentiu e vai sentir em toda a sua vida. Mas de um tempo pra cá, eu comecei a sentir algo novo, algo estranho. Eu acho o domingo o dia mais bonito da semana, e normalmente os dias mais bonitos são os que nos deixam mais felizes ou animados para fazer aquilo que gostamos. Mas ultimamente tem sido difícil eu estar feliz em um domingo. Eu sinto um vazio e para mim é pior do que estar triste. É como se você perdesse seus sentimentos, como se eu perdesse a capacidade de sentir algo. A felicidade e a tristeza, elas ficam ausentes. Você vira uma pessoa neutra, não é feliz e nem triste. O que te animava já não anima mais. E aí vem a pior parte pra mim. Você começa a se questionar do porquê você está vivo, do porquê existe tudo o que existe, o porquê você tem que trabalhar para se sustentar, porquê você tem que se sustentar, e quando você chega nessas perguntas, vem um pensamento perigoso. Você perde a vontade de viver. Você está cansado da vida. E o problema aqui não é sobre você ter ou não dinheiro, você ter conquistado seus objetivos ou não. Porque quando eu estou fazendo algo diferente, algo que eu queria fazer, eu fico me perguntando do porquê eu estou fazendo isso? Pra quê? Qual o propósito de tudo isso? Às vezes eu fico me sentindo culpado por pensar dessa forma, porque eu tenho uma vida muito boa. Eu tenho uma casa para morar, eu tenho meus pais vivos, eu tenho comida na mesa todos os dias, e tem pessoas que não têm nem 10% do que eu tenho, e mesmo assim conseguem dar um jeito de ser felizes. E por que eu não consigo ser feliz? Então eu tive uma ideia que era buscar me autoconhecer. E no meio dessa busca, eu estava procurando o que poderia causar todos esses sintomas, vamos dizer assim. De começo eu pensava que o que eu tinha se chamava colapso mental, mas eu não acredito que seja isso, porque colapso mental, pelo que eu pesquisei, você pode sentir ansiedade, depressão e desespero. Mas esse era o meu problema. Eu não sentia nada disso. Ao invés de eu ter ansiedade, eu estava super calmo e eu não me sentia desesperado. Então até esse ponto eu descobri dois grandes problemas que eu tinha. Para facilitar a entender, eu vou primeiro usar uma frase que eu ouvi há muito tempo e eu acho que se encaixa muito bem aqui, que é: quanto mais conhecimento temos, mais questionamos e, portanto, mais infelizes somos. Essa frase eu acredito que me resume muito, porque eu não me considero uma pessoa muito inteligente, mas eu me considero muito uma pessoa que questiona tudo e gosta de aprender sobre tudo. E esse é um dos motivos que eu acredito que me fez chegar a esse ponto, porque quando você se pergunta muito sobre o sentido e o porquê de muitas coisas, você acaba descobrindo coisas que mudam a maneira como você enxerga o mundo e a realidade. E muitas vezes pode mudar para pior. Por isso, pessoas com menos inteligência ou conhecimento são, em teoria, mais felizes. A ignorância é uma bênção, quer dizer isso. Tem um trecho do filme A Era do Gelo que exemplifica perfeitamente isso. Posso perguntar uma coisinha? Como é que os dois estão tão felizes? Não sentem o peso do mundo estar acabando? Posso contar nosso segredo? Vem cá, vem cá. Nós somos muito burros. Mesmo assim, não estão nem um pouquinho preocupados, sei lá, tipo com a morte iminente? Eu não estou dizendo que você não deve aprender. Pelo contrário, você deve buscar aprender e ter mais conhecimento cada vez mais. Só tenha cuidado para o caminho que isso pode te levar. O segundo, e na minha opinião, é o pior e é o motivo principal de eu estar nessa situação, que se chama propósito. Eu percebi que o ser humano que não tem um propósito, não tem algo que o motive a sair da cama, isso vai o matando por dentro.
É o mesmo caso daquela pessoa que passou a vida inteira trabalhando, sempre foi forte, saudável, não tinha nenhum problema de saúde, mas quando se aposentou e parou de trabalhar, ficou doente e morreu. É a mesma coisa, enquanto você tem um propósito, tem um objetivo para viver, você corre atrás de ficar forte e saudável. E eu tinha perdido isso. Eu não tinha algo com o que eu me importasse de verdade. Durante muito tempo da minha vida, eu queria ser um jogador profissional de CS, Fortnite, e era isso que me dava motivação para viver, para levantar da cama. E quando eu deixei esses sonhos de lado, eu deixei eles morrerem, foi aí que os problemas surgiram e eu nem percebi. Assim como todo mundo, eu também quero ter muito dinheiro, eu quero ser rico, poder viajar e comprar o que eu quiser e quando eu quiser. Mas eu entendi também que não basta ter dinheiro para ser feliz. Você precisa ter um propósito. Quando você se torna rico, você se acostuma com o dinheiro, com você ter muito dinheiro. Então, isso não é mais uma novidade para você. É algo comum. O propósito te estimula a sempre estar se superando para alcançar o tal objetivo. E é por isso que eu acredito que muitos multimilionários e bilionários ainda trabalham mesmo não precisando mais. Eles fundam novas empresas, começam a competir em esportes. É porque eles entenderam que viver só aproveitando a sua fortuna não tem mais a graça que tinha no começo. Todo mundo quer uma vida onde você pode viajar todos os dias, comprar o que quiser, mas nós queremos isso porque não é algo que fazemos frequentemente. E nós temos a tendência de darmos mais valor para as coisas mais raras. Eu vou te dar um exemplo. Se você pudesse viajar 365 dias direto por todos os cantos do mundo, você não ia mais querer fazer isso, porque já se tornou algo normal. Ou você até queria fazer, mas não tem o mesmo valor que teria antes. E o propósito faz exatamente o contrário. Um piloto de Fórmula 1 passa anos treinando para um dia poder chegar em primeiro lugar. E o dia que ele finalmente consegue, ele se lembra de tudo o que ele fez para chegar ali e percebe que valeu a pena. Então ele fica mais motivado para ganhar de novo e de novo, até se tornar o campeão mundial. E são essas coisas que sempre vai mover alguém que tem um propósito. E é isso que todos que têm um propósito têm em comum. Eles sempre têm um rumo, uma trajetória que eles querem seguir. Quando eu descobri que o meu problema era não ter um propósito, eu fui atrás de ter um. E eu descobri mais um problema que eu nem sabia que eu tinha. São estímulos, você tá reagindo. A gente se acostuma com a dor. A gente se acostuma, Lieberman. A gente se adapta a praticamente qualquer coisa, desde que haja rotina, não é? A mente humana anseia por rotina, precisa dela. Mas se a gente tirar isso, é aí que a gente começa a enlouquecer. Quando não há mais dia, nem noite, nem comida, nem água, nem padrões. Sabe o que é loucura? Mesmo você sabendo o que acontece, racionalizar não ajuda em nada. Nós, querendo ou não, seguimos uma rotina. Ela pode ser saudável ou não. E quando falamos em objetivos, é fundamental termos uma rotina que seja totalmente voltada ao nosso propósito. E eu entendi que não importa o seu objetivo. Se você quer ser um cantor ou um médico, você vai ter 3 coisas em comum que são básicos para fazer tudo isso acontecer, que são alimentação, atividade física e uma boa noite de sono. Isso é extremamente importante, porque independente do que você faça, o seu corpo vai ser a sua principal ferramenta. Então ela não pode falhar. Uma boa alimentação pode te dar disposição, capacidade de raciocínio mais rápido,
garantir a qualidade dos seus órgãos vitais que te mantém vivo, entre muitos outros benefícios. A atividade física, ela faz com que o seu corpo libere hormônios e neurotransmissores como a endorfina, a dopamina e serotonina, que proporcionam sensação de bem-estar, felicidade, sem falar que, além disso, você pode ganhar músculos, resistência e, consequentemente, ter um corpo mais bonito, que vai elevar e muito a sua moral. Eu acho que eu nem preciso falar dos benefícios que ter uma boa noite de sono pode trazer para a sua vida, porque todo mundo deveria saber disso. Uma boa noite de sono faz o seu cérebro processar tudo o que aconteceu durante todo o dia, fazer a recuperação dos músculos e etc. Tudo isso que eu falei deveria ser o básico, que todo ser humano deveria seguir. Se todos nós fizéssemos isso, pouquíssimas pessoas ficariam doentes, teriam menos chances de ter depressão, e esse também era o meu problema. Eu não estava fazendo nada disso, por isso eu estava sentindo esse vazio, por isso que para mim nada fazia sentido. Nós dificultamos as coisas. Nós criamos a maioria dos nossos problemas. Assim como eu fui o culpado de criar esse vazio dentro de mim, muitas pessoas geralmente desenvolvem depressão, problemas de saúde, por não saberem ou não querer fazer o básico. Tudo isso está conectado. Para você ter sucesso em algo, você precisa seguir esses passos. Se alimente bem, faça exercícios, durma bem e faça isso todos os dias para que vire uma rotina boa, uma rotina saudável. Se você não tem um propósito, ainda não sabe o que quer fazer da vida, faça isso ser o seu propósito. Se você tem depressão, não vê mais esperança em si mesmo, faça com que o seu propósito seja sair da depressão. Crie uma rotina saudável. Não adianta nada você querer ser um milionário do dia pra noite, ou ser o melhor no que faz se o seu corpo está uma merda. Às vezes pensamos que não conseguimos o que queremos por culpa de outros fatores que não seja nós mesmos fazendo coisas que não deveríamos fazer. Comece a cuidar de você primeiro e o seu objetivo ficará muito mais fácil. No mais, é isso que eu queria falar hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha agregado pelo menos um pouco de valor na vida de vocês e que façam vocês pensar como vocês estão vivendo a vida de vocês e que isso seja um ponto de início para vocês querer melhorar e mudar de vida. Eu espero vocês no próximo vídeo e estejam sempre acima do topo.